A indústria global de carros está mudando, mas num ritmo mais quieto do que a gente imagina. Os carros elétricos já não são mais máquinas raras, feitas só para o futuro. Estão se tornando produto normal, do dia a dia. No meio dessa virada, uma empresa cresceu mais rápido do que quase todo mundo esperava. As fábricas dela estão se expandindo. Os preços, caindo. E a tecnologia, se espalhando. O que está rolando lá dentro pode mudar a forma como o mundo monta carro. A história começa sem alarde, lá nos anos 1990. A BYD não começou como montadora, mas sim como uma pequena fábrica de bateria. Na época, fora da Ásia, quase ninguém conhecia o nome dela. O mundo ainda estava de olho nos motores, no combustível, no jeito tradicional de fazer carro. Mas a BYD estava olhando para outra direção. Estava de olho na energia em si. Desde o princípio, a empresa fez uma escolha que ia definir tudo depois. Em vez de depender de fornecedor externo, começou a produzir as próprias baterias, chips e outras peças essenciais. Isso não era comum. Muita empresa dependia de parceiros, de cadeias longas, de componentes que podiam atrasar ou custar caro. A BYD assumiu o controle. Construiu fábricas que conseguiam fazer o que precisavam, na hora que precisavam. Essa decisão silenciosa deu a eles flexibilidade, velocidade e um jeito de crescer sem depender de ninguém. Os investidores começaram a notar. Destaque para o Warren Buffett, que comprou uma parte da empresa anos antes de os elétricos virarem moda. Na época, parecia estranho. Carro elétrico era raro, caro, e o mercado, pequeno. Mas o investimento apontava para algo mais profundo, uma confiança na tecnologia de energia por trás, não só nos carros em si. Ao focar nas baterias primeiro, a BYD criou uma base que poucas montadoras tinham. Uma base construída não em torno de motores, mas de energia. Isso permitiu que experimentassem, iterassem e se expandissem de um jeito que as montadoras tradicionais não conseguiam. As fábricas conseguiam produzir mais rápido. Novos modelos podiam ser lançados sem depender de cadeias frágeis. Mesmo quando a falta de peças batia nas outras empresas, a BYD seguia em frente, quieta. O que muitos não percebiam era como esse crescimento silencioso ia aparecer anos depois. Enquanto outras marcas corriam atrás de motor e design, a BYD tinha se posicionado quietamente para um futuro que poucos imaginavam direito. Os primeiros anos foram sem graça para quem via de fora, mas lá dentro, um novo jeito de fazer carro estava tomando forma. As escolhas feitas naquelas primeiras décadas prepararam o terreno para um tipo diferente de empresa. Não uma definida por cavalo-vapor ou prestígio de marca, mas por energia, controle e a capacidade de crescer no silêncio. E, conforme a história foi se desenrolando, ficou claro que a abordagem da BYD não era só diferente, ela estava, calmamente, mudando as regras da indústria automotiva. No coração da estratégia da BYD tem uma ideia simples: a bateria vem antes do carro. Enquanto a maioria das montadoras tratava a bateria como só mais uma peça, a BYD construía os carros em torno delas. Cada escolha de design, cada recurso, cada inovação começava pelo sistema de energia. Não era chamativo, mas tornava todo o resto possível. Ao controlar a produção de bateria internamente, a BYD evitou muitos problemas que freavam os concorrentes. Atrasos, falta de peças, oscilação de preço afetavam a indústria direto, mas a empresa conseguia manter um ritmo constante. As baterias eram mais seguras, duravam mais, eram mais confiáveis. O motorista podia confiar que o carro ia funcionar dia após dia, ano após ano. E essa confiança crescia, quieta. Esse foco também mudou o jeito de montar carro. Dava para otimizar distribuição de peso, autonomia e segurança geral porque o design da bateria era central. Isso permitiu que os engenheiros simplificassem outros sistemas e reduzissem complexidade desnecessária. Menos complexidade significava menos atraso e manutenção mais fácil. Queria dizer que os carros podiam ser montados mais rápido sem perder qualidade. Conforme a tecnologia da bateria melhorava, os custos começaram a cair.
A BYD conseguia produzir mais carros mantendo o preço acessível. Carro elétrico em conta deixou de ser sonho. Famílias que nunca tinham considerado um elétrico passaram a pensar seriamente. Nas cidades da China, e logo em outras regiões, o povo começou a notar a mudança silenciosa. A abordagem de priorizar a bateria também abriu porta para a inovação que parecia prática, não experimental. Os carros duravam mais, carregavam mais rápido, operavam com mais segurança. Mas, mais do que isso, permitiu que a empresa crescesse firme, sem depender de hype ou moda passageira. A tecnologia em si virou o motor quieto da mudança. O que continuava incerto, até para quem era de dentro, era até onde essa abordagem podia ir. Será que uma empresa focada em bateria conseguia superar aquelas com décadas de experiência em motor? A resposta ia se desenrolar aos poucos, mas a base já estava pronta, e apontava para algo diferente, algo mais capaz do que a maioria imaginava. Carro elétrico já foi visto como caro e fora do alcance da maioria das famílias. Era novidade, era experimental, coisa para early adopter com grana. A BYD desafiou essa ideia sem alarde. Em vez de correr atrás de luxo ou prestígio, a empresa focou no preço acessível. Carros que antes pareciam inatingíveis começaram a ficar ao alcance. Isso foi possível por causa do controle da cadeia. Ao produzir bateria, motor e componentes-chave internamente, a BYD conseguiu reduzir custos que outros penavam para controlar. Escala também importava. Fábricas feitas para produzir em grande quantidade mantinham o custo baixo. Cada passo, da montagem à integração de software, era otimizado para tornar o preço acessível. Com mais gente podendo comprar esses carros, o cenário começou a mudar. As montadoras tradicionais, empresas construídas ao longo de décadas no motor a combustão, de repente enfrentaram um desafio novo. Tiveram que repensar a velocidade com que conseguiriam lançar elétricos e a que preço. Até empresas totalmente dedicadas a elétricos, tipo a Tesla, tiveram que ajustar estratégia em certas regiões, equilibrando modelos top com opções mais em conta. Carros elétricos acessíveis não competiam só com os a gasolina. Eles criaram novas expectativas. As pessoas começaram a pensar diferente sobre transporte. Se um elétrico era confiável, seguro e tinha preço justo, por que continuar com motor a combustão? As cidades começaram a ver mais elétricos na rua, mudando quietamente a cultura de dirigir. Mas isso era só começo. Preço era só uma parte de uma transformação maior. As decisões para baixar custo e tornar os carros acessíveis revelaram um novo tipo de influência, que se estendia para além das fronteiras e atingia mercados no mundo todo. E enquanto as outras empresas corriam atrás, uma pergunta ficava: será que alguém conseguia igualar a velocidade e a eficiência de uma empresa feita do zero para o futuro elétrico? As fábricas da BYD não são normais. Foram pensadas para escala, para flexibilidade, para velocidade. Por fora, podem até parecer complexos industriais comuns. Mas por dentro, cada detalhe é otimizado para levar o carro do conceito ao produto final o mais rápido possível. As linhas de montagem são organizadas para diminuir movimento desperdiçado. A automação cuida das tarefas repetitivas, enquanto os profissionais qualificados focam na precisão e na qualidade. A empresa usa plataformas e componentes compartilhados entre os modelos. Um único projeto de bateria pode servir para vários carros. Motores e eletrônica são padronizados. Isso reduz a complexidade, corta custo e acelera a produção. Quando lançam um modelo novo, as mudanças costumam ser pequenas, permitindo que a fábrica se adapte sem parar. Em outras empresas, mudança pequena pode causar semanas de atraso. Na BYD, esses ajustes acontecem quietos, quase invisíveis. A integração vertical é essencial. Baterias, chips e motores são frequentemente feitos na mesma rede de fábricas. Isso significa menos espera por remessa, menos risco de ruptura na cadeia global e mais controle sobre o cronograma. Enquanto outras empresas penavam com falta de peça, a BYD conseguia produzir sem parar. Velocidade também vem de planejamento. As fábricas são feitas para antecipar a demanda. Espaço, máquina,
equipe, tudo é pensado para crescer conforme a necessidade. Quando os elétricos começaram a ganhar tração no mercado interno, a BYD conseguiu atender a demanda antes dos concorrentes. Os pedidos eram entregues rápido, e novos mercados eram alcançados sem demora. Essa abordagem, sem alarde, reformulou as expectativas para a produção. Outras montadoras foram forçadas a repensar as estratégias, percebendo que dava para fazer carro mais rápido sem perder qualidade. Mas, quando a BYD olhou para fora do país, um desafio maior apareceu. Será que essas fábricas conseguiam manter a velocidade se adaptando a regras, padrões e necessidades diferentes no exterior? A resposta ia definir o próximo estágio de crescimento, e a indústria toda estava de olho. O crescimento da BYD não ficou só na China. Devagar, quase sem alarde, a empresa começou a se expandir internacionalmente. Europa, América Latina, Sudeste Asiático. Cada região trazia oportunidade nova e desafio novo. Diferente da ascensão quieta em casa, a expansão global exigiu planejamento cuidadoso e adaptação. Entrar em mercado novo significava mais do que só mandar carro. Os veículos tinham que atender regras de segurança, padrões e expectativas diferentes. Sistema de software precisava de atualização, rede de recarga tinha que ser compatível, e as concessionárias precisavam de treinamento para lidar com o elétrico direito. Não era simples. Mas a BYD foi passo a passo, aplicando o mesmo pensamento metódico que guiou o crescimento no mercado interno. Em algumas regiões, a empresa começou a localizar a produção. Construir fábrica perto da demanda reduzia custo de frete, evitava imposto e gerava emprego, o que ajudava na aceitação dos carros. Cada nova fábrica era uma chance de aprendizado, um jeito de refinar processo e expandir influência. Aos poucos, a BYD deixou de ser uma forte competidora regional para virar concorrente global. Os efeitos foram imediatos. As montadoras tradicionais na Europa e na América do Norte sentiram a pressão crescer. Empresas que antes contavam com fidelidade à marca e motor a gasolina agora tinham que repensar prazos, preços e cadeias. A ascensão silenciosa da BYD estava forçando a indústria inteira a se adaptar. Ainda assim, a incerteza permanecia. Será que uma empresa moldada pelo mercado interno conseguia operar com a mesma eficiência e escala globalmente? Cada país novo apresentava uma mistura única de regras, infraestrutura e expectativa de consumidor. Como esses desafios seriam enfrentados ia determinar se o modelo da BYD podia realmente liderar a nova era da mobilidade. E, enquanto a empresa olhava para fora, o próximo capítulo dessa história se desenrolava quieto, sugerindo inovações mais profundas ainda por vir. A abordagem da BYD para a tecnologia é quietamente diferente. A empresa não corre atrás de firula ou ideia futurista que fica bem em propaganda. Em vez disso, foca no que funciona no dia a dia. Os carros são feitos para parecer familiares, fáceis de usar e confiáveis. A autonomia é confiável, recarregar é simples e os sistemas são intuitivos. O motorista não precisa pensar na tecnologia, ela só ajuda na rotina. O software tem um papel central nessa abordagem. Gerenciamento de bateria, monitoramento de segurança e ajustes de desempenho acontecem nos bastidores. Com o tempo, os carros podem melhorar por meio de atualizações de software, melhorando o desempenho sem precisar de grandes mudanças mecânicas. A integração dos sistemas digitais também ajuda o motorista a se sentir seguro. Ele sabe que o carro está conectado, monitorado e evoluindo, mesmo enquanto roda normalmente na estrada. A praticidade se estende ao design e à fabricação. As plataformas são simplificadas para facilitar a manutenção e aumentar a confiabilidade. Os componentes são padronizados sempre que possível, reduzindo complexidade. Essa abordagem não só mantém o custo baixo, como também permite que a empresa escale a produção com eficiência. Cada inovação é medida contra uma pergunta simples: isso torna o carro mais útil para o dia a dia das pessoas? Essa mentalidade muda a percepção dos elétricos. Eles já não são vistos como exóticos ou experimentais. Parecem familiares, seguros e confiáveis, mas com tecnologia nova por baixo.
A adoção cresce quieta, quase imperceptível no começo, conforme as pessoas começam a ver os elétricos como normais. Mas isso é só parte da história. Enquanto a praticidade guia a experiência diária, a tecnologia de base continua avançando de um jeito que pode, silenciosamente, superar os concorrentes. Conforme essas inovações se acumulam, a indústria começa a mudar, e uma pergunta paira: até onde a tecnologia pode evoluir quando é feita para ser invisível, mas transformadora? O próximo capítulo começa a revelar a pressão que isso cria para as montadoras tradicionais. Enquanto a BYD crescia quieta, as montadoras tradicionais sentiram uma pressão sutil, mas forte. Empresas construídas em torno do motor a combustão de repente tiveram que mudar quase tudo. Fábricas, cadeias e décadas de conhecimento foram todas feitas para veículos a combustão. Migrar para o elétrico significava repensar cada parte do sistema. Carros elétricos têm menos peça móvel, exigem habilidades diferentes e investimento novo. Engenheiro treinado em motor teve que se adaptar à bateria e software. Fábrica teve que ser reequipada, cadeia redesenhada e parceria nova formada. Atraso e erro podiam custar caro, mas ir devagar demais arriscava perder mercado. Cada decisão pesava, e o equilíbrio era delicado. A ascensão da BYD tornou essa pressão mais urgente. O modelo de baixo custo e alta escala dela significava que os concorrentes não podiam contar só com reputação ou experiência. Tiveram que acelerar pesquisa, ajustar preço e repensar estratégia de produção. Parceria, fusão e compartilhamento de tecnologia ficaram mais comuns enquanto as empresas tentavam acompanhar. A indústria estava mudando de um jeito estrutural, não só tecnológico. Empregos, rede de fornecedor e padrão de comércio global começaram a mudar. Empresas que sempre operaram estáveis se viram reagindo a um novo padrão. Carro elétrico não era mais um segmento pequeno, era o futuro, e o ritmo estava acelerando. A ascensão silenciosa da BYD mostrou como o equilíbrio de poder podia mudar rápido. Ainda assim, enquanto as montadoras corriam atrás, as perguntas continuavam. Será que empresas tradicionais conseguiam se transformar rápido sem perder a estabilidade? Será que conseguiam competir com uma empresa feita do zero para a era elétrica? As respostas não estavam claras, e o cenário seguia mudando. O que era certo, no entanto, é que as regras da indústria estavam sendo reescritas sem alarde, e ninguém podia ignorar a mudança por muito tempo.